nós chegamos agora ao capítulo intitulado Ser Aluno, um olhar sobre a construção social desse ofício. Nós temos aqui uma citação de Sacristã, discutimos menos a categoria de ser aluno, não vemos em sua definição nada ou quase nada de controvertido. A consideramos natural, tal como a percebemos. Então, o que a gente vai ver aqui, pessoal, é basicamente a falta da discussão da conceitualização de aluno, né? O que é o aluno? Então, a gente, de fato, não tem o costume, né, de estudar essa categoria aluno. É como se a gente considerasse essa categoria aluno de uma forma homogênea, né? É como se não houvesse heterogeneidade nessa categoria de aluno. Então, de fato, o que é ser aluno? E é exatamente isto, né, que nós temos abordado neste livro. E no universo mais específico do ensino médio, o que é ser aluno no ensino médio? Muito provavelmente, né, ao fazer essa especificação, né, a gente já pode entender que ser aluno no ensino médio não é ser aluno no ensino fundamental, não é ser aluno na educação infantil ou mesmo no ensino superior, né? Há as suas especificidades, as suas características que são próprias, né? Então, como nós estamos abordando este universo do ensino médio, o que é ser aluno no ensino médio? Aqui a defesa da utilização de alguns conceitos clássicos, né, que ajudariam a gente a compreender melhor esta definição de aluno, né? O que o aluno pensa, é claro, sempre nessa perspectiva de se posicionar no lugar do outro, ok? Aí nós chegamos no primeiro ponto, o olhar de uma aluna como ponto de partida. Aqui nós temos um texto no qual uma aluna, né, traz a definição de cidade como se fosse uma casa. Então, ao fazer aqui a descrição de um local, né, a gente acaba chegando à conclusão de que a cidade é vista por ela como se fosse a sua própria casa, né? E de fato, se ela vive em uma cidade, por que não considerar esta cidade como a sua própria casa? E esta forma de se pensar, né, esse ponto de vista também é levado para o universo escolar, né? A escola sendo vista também como uma cidade. E claro, no que diz respeito ao ensino médio, podemos interpretar essa escola como uma metrópole, uma vez que nós temos aqui uma grande heterogeneidade, né? Consequentemente uma cidade heterogênea, nós temos processos de individuação que produzem nessa mesma cidade, né? Fazendo referência também à escola no ensino médio, né? A diferenciação, a multiplicidade e também a fragmentação. Não há como negar que ultimamente, né, principalmente a partir da década de 90, esta cidade cresceu muito, né? Com essa universalização do ensino, essa cidade cresceu bastante. No entanto, não houve planejamento e investimentos necessários, né, para abarcar todas essas mudanças que ocorreram. E aí nós chegamos no próximo ponto, a escola como instituição socializadora. Não há como negar que esta escola, né, tem como um dos grandes objetivos preparar para a vida. E justamente por conta desse grande objetivo, né, há também tentativas de se ampliar o tempo de escolarização. As pessoas entram cada vez na escola mais cedo, né, e saem cada vez mais tarde. E juntamente com isso, a gente tem as propostas de escolas de tempo integral, né, que é bastante disseminado nos últimos anos.
o que faz com que a gente chegue à conclusão de que essa escola, né, está se tornando cada vez mais um espaço de socialização. E é o que a gente encontra no próximo tema, né? O ensino médio como socialização secundária. Se a gente tem uma socialização secundária, a gente também vai ter uma socialização primária, né? Essa socialização primária diz respeito à infância, ela é protagonizada pelos adultos. Ou seja, pessoal, nesse processo de endoculturação, né, a criança vai adquirindo cultura, ela adquire a cultura dos adultos. É como se não houvesse aqui essa espécie de filtro, né, para essa cultura que chega, é como se ela assimilasse essa cultura que vem dos adultos, né? Essa socialização primária. Por isso que costuma-se dizer que os mais jovens são mais propícios, né, a mudanças, né? Depois a gente vai ter essa socialização secundária, que obviamente é posterior à primária e permite introduzir um indivíduo já socializado em novos setores da vida social. E aí justamente que entra o ensino médio, né, com essa socialização secundária. E como característica dessa socialização secundária, nós temos alguns pontos. Não exige uma identificação forte com o agente socializador, né? De fato, se comparada à socialização primária, a gente tem uma aproximação muito maior, né, das crianças com os professores, né, com os pedagogos, a gente tem essa aproximação maior. Já no ensino médio há esse distanciamento, né? Ou seja, não é necessário haver essa identificação com o agente socializador, o professor, por exemplo, né? Outro aspecto também é a formalidade e anonimato por parte do agente socializador, que também reflete esse distanciamento. No que diz respeito à socialização primária, né, o conteúdo ele era muito mais assimilado, né, mais compreendido nessa relação com o agente socializador. No ensino médio, isso não tem uma grande relevância, né? Pouco importa a sua relação com esse agente, o foco está mais no conteúdo. Seus conteúdos são mais facilmente questionados e rejeitados, né? Claro. Como o jovem já adquiriu a sua cultura, né? Ele já adquiriu ou ainda está em processo, né? A gente sempre está adquirindo cultura, né? Mas a gente não pode negar que próximo da maturidade a gente vai criando espécies de filtros, né, para aquilo que chega até nós, porque a gente vai consolidando certas representações, saberes que fazem com que aquilo que chega até nós sofra uma espécie de filtro, né? É como se a gente não assimilasse da mesma forma que assimilava na infância, né? A gente já começa a rebater algumas ideias, alguns pontos de vista, né? Então esses conteúdos não são mais facilmente, são mais facilmente questionados e rejeitados. E também será mais eficiente quando propiciar continuidade em relação aos conhecimentos da socialização primária. Então é importante haver esse processo de continuação, aquilo que ele aprendeu na socialização primária, que tenha sequência, né, na socialização secundária. Caso haja uma quebra nessa sequência, é como se não houvesse aqui um conhecimento significativo, né? Então, o que eu aprendi antes não está tendo sequência. Então, que importância teve isso que eu aprendi antes, né? Se eu não estou vendo sequência nisso. Consequentemente, eu posso interpretar que esse conhecimento que eu estou adquirindo no ensino médio, nessa socialização secundária, também não vai ter utilização futuramente, né? Então, quanto mais eficiente for essa continuidade, né, do que foi aprendido na socialização primária, essa socialização secundária será eficiente, né? Então é importante dialogar com os conhecimentos prévios dos alunos. E um aspecto que pode dificultar um pouco, né, essa socialização secundária é justamente esta fragmentação existente no ensino médio.
No ensino médio, os professores são muitos, né? E na maior parte das vezes, né, a gente encontra didáticas diferentes, né? Relacionamentos diferentes entre os professores e alunos, isso tomando por base uma mesma escola, né? Então a gente acaba encontrando uma fragmentação muito grande, uma diferenciação muito grande. Então nós temos aí um ponto que pode ser problemático nessa socialização. No próximo item a gente tem ser aluno como um ofício, né? Ser aluno é um papel social construído num contexto específico, que é a escola. A gente não nasce aluno, a gente se torna aluno, né? Isso tomando por base também, né, o próprio homem, né? À luz do materialismo histórico, da antropologia cultural, né? A gente não nasce homem, a gente se constitui como homem, né? A gente se constitui em uma sociedade, a gente não nasce sabendo falar, né? Então é como se estivesse sempre nesse processo de movimentação, né? A gente está sempre se tornando, né? A gente não é, a gente está no eterno movimento de ser, né? Para ser. E da mesma forma é entendido o aluno, né? O aluno, ele está sempre se constituindo enquanto aluno. E esse ofício de aluno, ele é único, né? Sui generis. Por quê? Porque o ofício, o trabalho de aluno, né, não recebe remuneração em dinheiro, sua escolha é menos livre do que qualquer outro ofício, então, diferentemente dos demais ofícios, né, muitas vezes o aluno ele não tem opção, né, ele não teve escolha, né, a própria família faz com que ele tenha, né, esse ofício, né, um dever dele, uma obrigação, né. Também desenvolve-se sobre forte controle externo, numa situação de dependência, né? Então há muitas prescrições, né, nesse ofício de aluno, no que diz respeito ao comportamento, à linguagem, né, ao conteúdo que vai ser adquirido. Então há um controle externo muito forte, né? A gente pode até fazer referência ao famoso panóptico de Michel Foucault, que acabou sendo utilizado em diversas estruturas educacionais no mundo, né? Principalmente aí nas décadas de 60, 70, né? Com esse objetivo de sempre estar vigiando e controlando, né, os alunos. Está sujeito a uma avaliação externa constante a respeito da inteligência, nível cultural, caráter, etc, né? Então a gente tem aqui aspectos que fazem com que esse ofício de aluno seja sui generis, né? Seja único. E a construção desse ofício, ela vai depender de alguns aspectos, né? Como esses alunos constroem sentidos para esse saber escolar, né? Então, a relação desses alunos com esses saberes vai ser de fundamental importância para a construção desse ofício de aluno. É claro também que a herança familiar e as interações construídas dentro da escola vão facilitar a construção desse ofício de aluno. E, diante disso, o que fazer, né? Para aprender o ofício de aluno, é preciso desaprender o ofício de jovem, né? Então, o aluno não é o jovem não é aluno, enfim, né? Até porque, muitas vezes, essa vida juvenil entra em choque com a cultura escolar, como nós podemos ver aqui no texto. E quanto mais a escola tiver consciência desse conflito, né, melhor será a constituição dessa construção do ofício de aluno. E isso, obviamente, como nós podemos ver no texto, né, não é nada fácil. Daí a importância de se abordar o próximo tema, discutir o sentido com os alunos. Então, nós temos aqui a importância das conversas com os alunos, a necessidade de refletir sobre as estratégias e suas possíveis consequências, pois, como elas não foram intencionalmente planejadas, podem gerar resultados inesperados, desconhecidos e negativos. Por isso que é importante o que nós temos aqui, que é justamente a reflexão sistemática, tornar estes alunos conscientes das consequências dos próprios atos.
E isso não é de forma alguma fazer profecias sobre o futuro deles, mas sim abrir o que se chama aqui de leque de possibilidades para eles se tornarem mais conscientes. No próximo item a gente tem ajudar a construir o ofício de aluno, e aqui a escola surge como um papel muito importante, né? Nós sabemos que a escola já tem uma visão de aluno que está cristalizada, né? Muitas vezes de forma precariamente construída. Por isso que é importante a escola se desfazer dessas representações fossilizadas, né, do que é ser aluno, elaborando debates, seminários, né? A importância também da formação do professor, que pode ser realizada no universo, no universo escolar, né? Quando nós temos aqui a importância de o professor se preparar para intervir com uma narrativa alternativa diante das atitudes que estão presentes na sala de aula e muitas vezes passam despercebidas. Outro ponto importante: negociar e diversificar tarefas. A gente sabe que os alunos, por conta também dessa heterogeneidade que a gente encontra, né, manifestam preferências e formas de aprendizagens diversas. Então, a importância aí de diversificação de estratégias de ensino. Outro ponto importante é ver o ofício de aluno e o ofício de professor como ofícios interdependentes, né? Daí aqui essas relações de reciprocidade. Um não se constitui isoladamente do outro. Me faz lembrar o que Paulo Freire nos trazia, né? Quando você ensina, você também aprende, e quando você aprende, você também ensina, né? Você aprende ensinando e você ensina aprendendo. Então, a gente tem aqui a proposta, né, de se permanecer na ideia de instabilidade e incerteza que hoje atravessa o ofício docente e discente, sem exaltar saídas rápidas nem soluções mirabolantes. Ou seja, a partir do momento que a gente compreende que essa relação, né, é uma relação complexa, né, cheia de instabilidades, incertezas, a partir do momento que a gente vê isso dessa forma, a gente passa a pensar de forma mais demorada, de uma forma mais calma, né, considerando aqui diversos contextos, diversas possibilidades, né? Então, quando a gente vê algo como algo complexo, né, a gente passa a dar uma atenção maior a isso, né, uma atenção mais específica, uma vez que a gente interpreta este problema como algo que não é de fácil solução, algo que deve ser bastante pensado.